jogos de poder globalistas. Eles jogam, fazem guerras e nós morremos e pagamos a conta. O Partido Liberal Woke do Canadá escolheu o banqueiro central Mark Carney para liderar o país como novo primeiro-ministro, no lugar do pusilânime Trudeau. Ele só se tornou político recentemente, mas já está sentado à frente da classe. Mas não se preocupe, ele tem o tipo de currículo que todos os globalistas em boa posição no WEF do casar Klaus Schwab invejariam. Ele comandou não apenas o Banco do Canadá, mas também o Banco da Inglaterra. Fonte: de autoria de J.B. Shirk, via americanthinker.com. Ele é um banqueiro central extraordinário. Ele adora imprimir dinheiro falso e manipular mercados. Inflação criada artificialmente é a sua praia, claro. Mark Carney é a iteração mais recente do procedimento operacional padrão do Fórum Econômico Mundial para governos capturados. E o Canadá é definitivamente capturado pelos psicopatas do WEF. Sempre que possível, coloque banqueiros no comando dessas designações territoriais, irritantes, nostalgicamente conhecidas como Estados-nação. O Petit Roy da França, o marionete Emmanuel Macron, casado com um travesti transgênero, era um banqueiro de investimentos da Rothschild & Co. Casar, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, era um cara do Goldman Sachs. Casar, e de fundos de hedge. Não se surpreenda quando mais banqueiros transnacionais aparentemente surgirem do nada e imediatamente dominarem a política de outros países pseudo-soberanos. O Banco de Investimentos, e mais especificamente o Sistema de Banco Central, criado e controlado pelos casares Rothschilds, é a força vital do globalismo. Por quê? Porque uma vez que um banco é grande o suficiente, ele aposta com o futuro de nações inteiras e milhões de vidas individuais nelas, como se fossem meras fichas de pôquer. Então, a cabala globalista reivindica outra seção do mapa mundi, ou retém sua reivindicação sobre o Canadá, eu diria. Todo mundo sabe que o garoto pusilânime Justin Trudeau, ele chorou durante sua coletiva de imprensa de despedida, pelo amor de Deus. E sua ex-vice-primeira-ministra, Chrystia Freeland, neta de nazista, chamam o casar Herr Schwab de papai. O Dr. Evil da Alemanha é uma figura paterna natural para ambos os canadenses. Cookie Chrystia é aquela louca e acordada que prometeu usar armas nucleares contra os Estados Unidos se o presidente Trump impuser tarifas recíprocas e fechar as torneiras de dinheiro americano que há muito subsidiam o sistema socialista do Canadá. Ela é uma Karen canadense que provavelmente não vai embora. Tenho certeza de que o papai Klaus dará a ela outra chance de gritar: "Eu sou mulher, ouçam-me rugir." Depois que o banqueiro central, Mark Carney, concluir a transição do Canadá para um estado vassalo, dependente de energia verde, da Guilda Internacional de Impressão de Dinheiro. Quando os desertores do alistamento, os hippies e os chineses do norte tiverem se empanturrado o suficiente do globalismo no estilo WEF de Carney para que o Reichsführer Schwab considere os camponeses suficientemente subjugados, ele poderá instalar Chrystia como primeira-ministra sem qualquer resistência. Uma vez no poder e com poderes para acabar com o que restou do Canadá castrado de Trudeau e Carney, ela provavelmente renomeará seu estado escravocrata, amante da censura, para não tão terra livre, em homenagem às inclinações fascistas de seu avô nazista favorito. Não é de se espantar que o presidente Trump continue preocupado com a fronteira Estados Unidos-Canadá. O refúgio norte-americano do imbecil rei Carlos III se tornou um ninho de vespas de globalistas, comunistas e nazistas wokes. Talvez depois que o Muro Sul estiver pronto, os construtores devam ir correndo para o Paralelo 49 e começar a trabalhar. Esqueça a baboseira do aquecimento global.
Um inverno projetado pelos psicopatas do UEF está definitivamente chegando. Claro, o Canadá é apenas um território sendo perseguido no jogo de tabuleiro dos globalistas de risco do Banco Central. Os Zyphers estão rolando os dados e capturando terras por todo o planeta. Por 3 anos, o Reino Unido, a União Europeia e a própria CIA dos Estados Unidos têm gritado: Ucrânia, Ucrânia, Ucrânia. Os pretensiosos dandes de Davos exigem, em uníssono, que os não-ucranianos morram pela honra sagrada de um país conhecido por seus gangsters cruéis. Dada a euforia ocidental pelo lugar que gerou os nocivos Tweedle Windmans, um observador ingênuo presumiria erroneamente que a Ucrânia deve ser um bastião de virtude cívica e direitos humanos, e não uma nação que proibiu partidos de oposição, liberdade de expressão, dissidência, liberdade religiosa e eleições democráticas. Quão chocante deve ser para os não iniciados descobrir que o feudo do judeu casar Volodymyr Zelensky não é famoso por suas normas democráticas, mas é considerado um dos antros de crime mais irremediavelmente corruptos de toda a Europa. Se você já se viu perto de qualquer outra zona de conflito problemática da Europa, sabe que a reputação de ser o principal destino do continente para a depravação não é uma distinção fácil de reivindicar. A Ucrânia teve que trabalhar duro para sua merecida notoriedade. Quando banqueiros centrais que imprimem dinheiro financiam a USAID e a USAID paga jornalistas, prostitutas ocidentais, para publicar histórias sobre a gloriosa nobreza do sistema de governo da Ucrânia, então os menos informados entre nós eventualmente começam a dizer a mesma coisa: Ucrânia boa, Rússia ruim. Nós fazemos guerra nuclear agora. Não é culpa nossa que nós, humanos, possamos ser programados tão facilmente. Somos biologicamente programados para confiar em pessoas em posições de autoridade. Aqui está o problema. Quando todas as pessoas em posições de autoridade são banqueiros centrais que imprimem dinheiro ou chefes de espionagem que espalham propaganda. Então, as pessoas, os camponeses zumbis que morrem em guerras, soldados e civis, o fazem a mando de ladrões e mentirosos woke. As famílias não devem sacrificar seus filhos com base nas promessas de lavadores de dinheiro e espiões. Para a multidão jet set das elites de Davos, preservar a liberdade de outras pessoas não é uma preocupação. Criar escravos da dívida é bom para seus respectivos negócios familiares. Libertar servos para que a ralé possa expressar suas opiniões de classe baixa não é. Alguém acredita que os mesmos países europeus que censuram regularmente seus próprios cidadãos e impedem que partidos políticos não aprovados, Romênia, ocupem o poder, teriam algum interesse em salvaguardar as liberdades dos ucranianos, pobres? As elites europeias e os belicistas americanos veem os ucranianos como bucha de canhão. E é por isso que eles não dizem nada enquanto os capangas de Zelensky sequestram homens nas ruas, os recrutam para o serviço e os condenam a serem despedaçados. A guerra é, antes de tudo, sobre ganhar dinheiro e expandir poder. As elites a tratam como um jogo porque não arriscam nada. Pessoas comuns rezam para que ela acabe porque arriscam tudo. Se os Wefers não conseguirem prolongar a guerra na Ucrânia o suficiente para reconquistar parte valiosa do litoral do Mar Negro, eles só vão causar problemas em uma das nações vizinhas. Dê uma olhada no mapa do jogo de tabuleiro. Além da Rússia, Ucrânia e Turquia, a região inclui Moldávia, Romênia, Bulgária, Grécia, Armênia e Geórgia. Isso é estranho. Todos os países no Mar Negro ou perto dele passaram recentemente por uma onda de conflitos domésticos, rebeliões políticas ou guerras civis declaradas. Na Romênia, os globalistas não apenas anularam a eleição presidencial do ano passado, quando o candidato errado venceu,
Mas também tiraram o candidato vencedor da votação deste ano para evitar sua vitória repetida, tudo em nome da proteção da democracia. Há algo tóxico nos rios que drenam para o Mar Negro? Ou será que os fanáticos do governo mundial único e os agentes sabotadores de inteligência do Ocidente estão desesperados para manter influência sobre territórios que poderiam limitar o controle estratégico da Rússia sobre as rotas comerciais do Mar Negro e fechar o acesso da Rússia ao Mar Mediterrâneo mais amplo? Talvez fragmentar a Rússia em uma dúzia de nações distintas favoráveis ao WF, um desejo ardente dos judeus cazares de longa data, exija primeiro que os entusiastas do WF isolem a Rússia de metade do mundo. Se eles puderem evitar pagar pela bagunça, eles mesmos enganando os Estados Unidos para sacrificar americanos em uma terceira guerra mundial desnecessária, então tanto melhor. Como eles gostam de perguntar ao judeu Khazar Cridor do WF Klaus Schwab, por que lutar contra os russos ou os americanos quando você pode fazê-los lutar entre si? Bucha de canhão não discrimina por nacionalidade. Se a democracia ao estilo ocidental significa que os banqueiros centrais controlam a política doméstica, sufocam a dissidência e decidem quando a guerra é lucrativa, então talvez os cidadãos devessem começar a perguntar quem diabos os colocou no comando. Certamente não foi o povo. E aí, o que você acha de toda essa trama globalista contra a humanidade? Descreva nos comentários o que você pensa de tudo isso. Não se esqueça de se inscrever no canal BBP News, dar o seu like e compartilhar o vídeo.